Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, conversar um pouquinho aqui, então, sobre o papel do fisco, né? Então, se nós estamos aqui para descomplicar o orçamento público, que é todo o processo que parte depois que você arrecadou o recurso, né, para que esse recurso possa ser bem gasto, bem gerenciado e exista transparência no acompanhamento dessa destinação, nós vamos também falar aqui em homenagem a todos os nossos colegas auditores fiscais, nesse particular importante dia 21 de setembro, né, sobre o que é, então, o papel do fisco, que é colocar o dinheiro para dentro da caixinha, não é verdade? Então, eu escolhi aí uma primeira transparência, uma singela homenagem ao Sistema Tributário Nacional, em especial aí a tributação sobre o consumo, né? Então, quando a gente olha para essa teia que nos aprisiona e pensa que ela é a nossa ferramenta de trabalho, e a gente lembra que nós temos no Brasil 5 tributos que incidem sobre o consumo, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI, sob o comando de competência de 3 entes federados diferentes, né? União, estados e municípios, nós temos aí uma combinação legislativa, né? 2 impostos, 2 impostos federais, 27 estados federados e 5.670 municípios. A gente tem aí uma base de possibilidade de interações legislativas da ordem de mais de 300 mil combinações possíveis. E aí, quando a gente olha ainda para as legislações estaduais e também para as municipais, nós temos a questão de concessão de regimes especiais, benefícios, créditos presumidos, verdadeiros sistemas tributários apartados, né, do que seria a legislação ali convencional, e isso se torna, então, ainda muito mais complicado de gerenciar. Então, essa ferramenta difícil é a nossa ferramenta de trabalho do dia a dia, para que nós possamos, então, colocar o dinheiro para dentro do caixa. Então, eu me senti realmente desafiada em pensar sobre o papel do fisco, porque, de uma forma, assim, um pouco mais estreita, né, o papel do fisco está ali dentro do que o próprio secretário falou. O papel do fisco é fiscalizar, o papel do fisco é arrecadar, né? Mas, então, eu queria começar a gente pensando no objetivo finalístico do fisco, né? Uma pergunta simples: por que é que existe fisco? Né? E quando a gente responde essa pergunta, as coisas começam a ficar bem claras para nós. Quando a gente pergunta por que é que existe fisco, a gente necessariamente vai buscar essa resposta na história, né? Tão logo o homem realizou que era mais fácil para ele, mais eficiente para ele viver em sociedade, ele se agrupou. Tá certo? Era mais fácil caçar, era mais fácil arrastar o dinossauro para dentro da caverna, era mais fácil encontrar uma caverna melhor, um lugar mais tranquilo para morar. Então, em grupo ficava mais fácil. Ele realizou a sua natureza social. Associando-se em grupos, que foram se tornando grupos cada vez maiores, percebeu-se que a vivência em grupo traz também alguns desafios. Desafios de percepções diferentes, de conflito de pensamento, de conflito daquilo que eu entendo que seja melhor, o outro entenda que seja melhor. E, diante disso, de uma certa bagunça social, o homem resolve organizar-se de forma a abrir mão de parcela das suas liberdades individuais para aceitar viver sob o comando de uma autoridade que lhe proporcione minimamente ordem e segurança. Quando o homem decide abdicar, então, da sua parcela individual de liberdade para viver sob o comando de uma autoridade, está instituído o Estado, certo? E o Estado, ele foi evoluindo com o homem, né, e também com o próprio mundo, que foi permitindo que algumas pessoas tivessem maior possibilidade de acumulação de riquezas, outras pessoas tivessem maior dificuldade nessa acumulação, que essa riqueza se concentrasse de forma diferenciada nas camadas sociais. O Estado foi também evoluindo para alcançar braços sociais. Então, quando eu falo de atividades como prover saúde, prover educação, prover segurança pública, prover habitação, prover alimentos, eu estou falando de braços sociais do Estado. Mas a essência do Estado, ela nasce dessa organização, em que eu busco primordialmente ordem e segurança. Portanto,
para prover ordem e segurança, para prover qualquer coisa que viesse emanando dessa autoridade estatal, essa autoridade precisava de recursos. E os recursos, eles são obtidos da economia privada. Só que, se você tem uma base de voluntariedade para a concessão desses recursos, você pode até obter algum nível ali de pessoas que vão falar, não, eu ajudo a realizar, eu ajudo a fazer, eu ajudo a construir. Mas isso tem um limite, é o limite do seu conforto individual, de falar, não, agora eu não quero mais fazer, ou agora eu não posso mais fazer. E então decidiu-se que a tributação seria algo impositivo, peremptório, obrigatório. Não por outra razão se chama imposto. Né? Eu não tenho liberdade de escolher o quanto eu vou pagar, se eu vou pagar, que dia que eu quero pagar. Eu tenho obrigação de fazer. Né? Então, foi através dessa imposição de que a organização social contribuísse para a existência do Estado e alguém ficaria responsável pela captação desses recursos para transferi-los para o Estado, para então designá-los para políticas públicas, sobretudo as políticas sociais, é que nasceu o fisco. Então, a atividade, o objetivo finalístico do fisco é realizar a captação desses recursos que sustentam o Estado. E aí, então, fica uma pergunta. Será que a carreira do fisco é uma carreira típica de Estado? É muito simples essa resposta. Existe Estado sem fisco? Não existe. O Estado nasceu na sua situação mais basilar, onde eu tinha apenas ordem e segurança. O Estado era composto, aquela autoridade estatal, o rei, o imperador, quem quer que fosse, estava edificado sobre 3 pilares: segurança, arrecadação e a Casa de Leis. Então, eu sempre tive, para que eu tivesse Estado, homens que estivessem fazendo as leis, homens que estivessem fazendo cumprir as leis e homens que estivessem garantindo que essa autoridade teria os recursos necessários para operar esse sistema. E tanto mais o Estado evoluiu para condições de prover também direitos sociais, isso fez com que essa atividade arrecadatória se tornasse ainda mais essencial, porque conforme os braços do Estado se alongam, maior tem que ser a captação desses recursos para financiar a possibilidade de realização dessas políticas públicas, em especial as políticas sociais. Certo? Então, quando eu olho para o Estado, o objetivo finalístico do Estado, ele é puramente a captação desses recursos. E Estado existe desde que o homem se organizou em sociedade, e ali é a pedra de lançamento dos fiscos, das polícias e das casas de leis. Mas, quer dizer, a gente concorda que o Estado evoluiu, a sociedade evoluiu, as informações evoluíram, as tecnologias e tudo mais. Então, essa imposição que nós temos, a lei do nosso lado, para exigir que a economia privada nos destine parcela desses recursos, ela precisou também passar por um grau de evolução muito grande. Eu coloco de uma forma assim, eu tenho hoje, na Delegacia Regional Tributária de Bauru, que é uma delegacia considerada pequena, 191 mil contribuintes ativos no cadastro somente de ICMS. Tá? Então, quando eu estou pensando só ICMS, eu não estou pensando em PVA, não estou pensando em TCMD, que a gente não tem cadastro, porque advém da eventualidade da ocorrência dos fatos geradores, eu tenho 191 mil cadastros ativos. E eu tenho 38 fiscais, auditores, fazendo fiscalização direta de tributos na Delegacia Regional Tributária de Bauru. Ou seja, eu necessariamente preciso ter outros papéis do fisco hoje que me garantam realizar bem o meu papel essencial, que é captar esses recursos. Então, eu preciso ser um fisco capaz de desempenhar muitos outros papéis na organização social para garantir que a minha pouca força de trabalho seja capaz de alcançar esse recurso e garantir que ele esteja nos cofres do Estado. E aí, então, que a gente vai falar sobre os outros papéis do fisco como ator dessa sociedade hoje. E eu trago isso, o fisco que nós precisamos ser, o fisco que nós procuramos ser e precisamos nos tornar dentro da organização social. Um fisco protagonista das políticas tributárias.
Então, nós temos aí, como o próprio secretário colocou, emendas constitucionais sendo aprovadas e que definem o futuro da nossa organização, definem o futuro do imposto que nós cobramos diariamente, delimitam alíquotas, ceifam as nossas arrecadações sem nenhum tipo de participação das nossas administrações tributárias, sejam estaduais, sejam municipais, seja administração tributária central. Nós temos projetos como o PLP 17 de 2002, delimitando possibilidade das administrações tributárias alcançarem o patrimônio sob condição de responsabilização, e nós não temos participação das nossas administrações tributárias nessas discussões. Então, é imperioso que o fisco tenha um papel de protagonismo na discussão de políticas tributárias. É claro que política tributária, política econômica é matéria de governo, mas você precisa escutar um órgão que é um órgão técnico, que vive aquela realidade na ponta, para que tenha condições de fazer alguma reforma, alguma modificação legislativa consistente, benéfica e que permita a nós continuarmos arrecadando, porque às vezes é muito fácil você fazer, jogar para a galera, né, falar aquilo que o povo quer escutar, nós vamos diminuir a alíquota, nós vamos diminuir imposto, sem pensar que do outro lado você está prometendo a realização de políticas públicas que não se fazem sem a captação desses recursos. Um fisco facilitador do cumprimento voluntário de obrigações. Quer dizer, se eu tenho um braço cada vez menor para captar esses recursos, eu necessariamente preciso de programas que permitam fomentar a compliance, que permitam fomentar o cumprimento voluntário de obrigações. Eu preciso ter contribuintes bem orientados, pelo menos aquela parcela de contribuintes que, vou te dizer sinceramente, é uma maioria consistente, que deseja cumprir com as suas obrigações, tenha conhecimento necessário, tenha facilidade necessária para realizar esse cumprimento e, assim, garantir uma fatia muito poderosa da nossa arrecadação. Quanto mais a nossa arrecadação estiver sustentada por contribuintes que cumprem, são cumpridores ou desejam se tornar cumpridores das suas obrigações principais e acessórias, mais essa arrecadação ela é forte, mais ela é consistente do ponto de vista de que eu posso contar com ela para colocar dentro de um orçamento para poder financiar políticas públicas. Um fisco garantidor de um ambiente de negócios propício ao desenvolvimento. Então, um ambiente de negócios que seja tranquilo para o investidor pensar, bom, se eu for lá e levar a minha empresa para o estado de São Paulo, eu sei que eu não vou ter demandas judiciais excessivas, porque eu entendo o que aquela administração tributária pensa. Eu tenho um baixo nível de litigiosidade, eu consigo investir melhor os meus recursos, eu consigo fomentar postos de trabalho, abrir novos postos de trabalho em caráter formal. Por quê? Porque eu tenho tranquilidade de realizar o investimento. Então, o fisco, como garantidor desse ambiente de negócios, é um ator inestimável. Um fisco provedor de equilíbrio concorrencial, porque, fundamentadamente, quando eu estou diante de uma situação de fraude fiscal, quando eu estou diante de uma situação onde eu não tenho um fisco atuante, eu estou possibilitando que empresas que usam do artifício da fraude, que usam do artifício da sonegação fiscal, coloquem em situação de vulnerabilidade aquelas empresas que decidiram, que optaram pela compliance. Então, eu torno o ambiente concorrencial totalmente desequilibrado, totalmente desonesto. Então, um fisco forte, uma administração tributária equilibrada, ela precisa ser vista, inclusive, como um instrumento de equilíbrio concorrencial. Um fisco conhecedor da sua base arrecadatória, um fisco que esteja próximo do seu contribuinte, que entenda a atividade negocial, que entenda quais são os contribuintes relevantes para aquela administração tributária, que eles sejam acompanhados proximamente para evitar surpresas do tipo, vamos levantar agora a empresa, vamos mudar com o parque industrial inteiro para uma outra unidade federada. Por quê? O que é que isso está acontecendo? Se eu estiver monitorando, se eu estiver acompanhando, se eu tiver conhecimento efetivo daquela atividade negocial, a chance disso acontecer é muito menor. Então, eu estou falando aqui que a atividade essencial do fisco, ela, de fato, se resume a arrecadar recursos,
da iniciativa privada destinar aos cofres públicos para financiar políticas públicas. Mas o fisco hoje precisa ser muito mais do que isso para garantir que essa captação seja efetiva, seja justa, seja equilibrada e seja representativa da nossa ordem, tá certo? Então, eu vejo que nós tenhamos que desenvolver hoje papéis muito mais estratégicos e que vão certamente permitir que a sociedade de forma geral, o empresariado de forma geral, nos veja com o necessário respeito, a necessária relevância e que isso, de certa forma, vai oportunizar o reconhecimento do nosso trabalho, o reconhecimento da nossa essencialidade, o reconhecimento da nossa estreita inerência à existência do Estado, e nós vamos conseguir isso por um processo de demonstrar a importância do nosso trabalho e demonstrar a força da nossa carreira, sem permitir que qualquer tipo de rusga interna ou de meandros que a gente possa passar, mesmo diante das nossas dificuldades, tire a robustez do nosso trabalho e afete o quanto essencialmente nós somos. Vou participar de um podcast daqui a pouco lá na Secretaria da Fazenda. Uma das perguntas é: por que você acorda todo dia e vem trabalhar? O que te faz? O que te motiva? Eu falei assim, se ele soubesse o quanto eu gosto de levantar de manhã e trabalhar, o quanto eu acho que eu produzo, o quanto eu acho que eu sou produtiva, que eu faço diferença. Pode até ser arrogância da minha parte, mas eu acho isso, sabe? Eu vejo essa finalidade social da nossa atividade. Quando alguma coisa dá certo, quando alguma coisa produz um resultado, isso me deixa muito feliz. Então, é realmente um convite que a gente faz para que cada um de nós permaneça se sentindo desse jeito, porque daí advém a nossa força e a nossa legitimidade para atuar dia após dia nessa atividade sem a qual não existe Estado. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês.